Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Fala galera do canal Colina Raiz Vasco, boa noite pessoal. Parece que a gente levou uma surra do Conor McGregor, né? A gente sai de um jogo com adrenalina 1000, a gente fica bem cansado mesmo, né pessoal? Pessoal, fim de jogo no Maracanã, Fluminense 1, Vasco da Gama 1, Vascão da Gama também 1. O que a gente tem para falar desse jogo, pessoal? Um jogo a 1000 por hora, né? E a postura do Vasco, aquela postura que a gente não gosta de ver, né? Um Vasco muito recuado, absurdamente recuado, esperando demais o Fluminense. O Vasco não perdeu por um mero detalhe. Léo Jardim no gol. O Léo Jardim, mais uma vez, fechou o gol, meus amigos. Umas 3 bolas ali que, pela madrugada, cabeçada do Cano, chute do Nino, teve outras chances lá que eu ainda não me recordo, ainda vou rever os melhores momentos da partida, mas o Léo Jardim, ele foi extremamente decisivo para garantir esse pontinho para o Vasco essa noite, tá? O Vasco começou bem, marcando o Fluminense no campo dele, como tinha que ser. No vídeo anterior, no pré-jogo, eu falei que o Vasco deveria propor o jogo, deveria ir marcar o Fluminense lá no campo dele, que o Fluminense fica perdidinho quando isso acontece, entendeu? E isso aconteceu e logo eles entregaram a paçoca. O Fábio saiu mal, o Alex Teixeira pegou a bola, rolou pro Pedro Raul e ele só carimbou. Valeu, Pedro Raul, beleza. Mas o jogo foi se desenvolvendo, o Vasco continuou jogando bem no primeiro tempo, fazendo uma partida equilibrada. O Léo Jardim foi pouquíssimo exigido, né? Mas no segundo tempo, meu amigo, tomamos um calor do Fluminense desnecessariamente. Barbieri, meu filho, você não tá vendo que o teu time tá com problema de postura dentro de campo? Porque bola os caras têm para jogar. A questão é confiança. Confiança mesmo em desenvolver o futebol. Tá entendendo? Eu não sei o que o Orediano fez de errado com o Barbieri. Eu não consigo entender. Esse rapaz ele deve ter xingado o Barbieri num treino, deve ter falado. Alguma coisa ele fez de errado, não é possível. Porque o Orediano ele vem entrando bem nas partidas, é o jogador que a gente precisa para segurar essa bola num jogo como esse, entendeu? Segura a bola, pensa o jogo, olha as alternativas, entendeu? O Vasco começou a dar chutão, bico. Valeu pela briga, pela luta, mas não é esse o jogo que a gente quer que o Vasco jogue, não é verdade? Por quê? Porque nós vendemos o nosso futebol, colocamos o nosso futebol nas mãos da 777, certo? Para ter um time com a promessa, eles prometeram isso pra gente, ter um time que tenha condições de colocar a bola no chão, de pensar, de jogar propondo o jogo, entendeu? Então o que acontece? Eles contrataram 100 milhões de reais em contratações, a próxima janela tá chegando aí já, né? Estão fazendo uma reestruturação e a gente entende isso. O Fluminense tem muito mais tempo de planejamento. O Fluminense joga junto há muito mais tempo do que o Vasco, né? Já vem num processo de construção há muito mais tempo do que o Vasco. No entanto, é clássico, né? E por ser clássico, o Vasco tinha por obrigação propor um pouco mais o jogo no segundo tempo. Dava pra gente ter ganho o jogo, entendeu? Porque o Fluminense ele tem vulnerabilidades ali atrás, entendeu? Ficou provado isso. A gente chegou jogando mal para burro no segundo tempo. Não é jogando mal, mas é jogando de uma forma errada. O Vasco jogou de uma forma errada, né? Esperou demais o Fluminense. O Fluminense imprensou o Vasco de forma absurda no seu campo. Às vezes, por muito tempo, na própria área, dentro da área, bola para lá, bola para cá, picota para lá, picota para cá. O Vasco não conseguia sair. O Vasco sequer ele estava conseguindo dar um chute para frente. Os caras estavam rifando a bola para os lados e sem força, entendeu? O Vasco simplesmente não conseguia sair, né? Então, assim, pessoal, não é a forma que a gente quer ver o Vasco jogando, né? No entanto, a impressão que dá no final do jogo é que foi o que deu para fazer, tá entendendo? Ou seja,
temos muitas deficiências técnicas ainda nesse elenco do Vasco. Deixa eu ajeitar um pouquinho essa câmera aqui. Temos ainda muitas deficiências técnicas nessa equipe do Vasco, que a gente tem que repensar sobre isso, tá? E aí, o senhor Brax, né? O homem forte do futebol do Vasco, né? Melo, né? A galerinha aí que está coordenando a situação. É bom vocês verem esse tipo de jogos aí, para que as contratações cheguem, né? As contratações cheguem no Vasco. Meio campistas de qualidade, jogadores diferentes, para decidirem as partidas, colocar a bola no chão, pensar melhor esse jogo. Temos um jogador que faz isso no banco, é o Orediano. Mas ele precisa ter quilometragem de jogo, o cara tem que rodar. O cara tem que jogar, meu amigo. Tá entendendo? Ele sempre está sendo o melhor reserva que entra num jogo como esse, difícil, que a gente precisa parar a bola, pensar o jogo. Vamos botar a bola no chão, vamos ficar com a bola, ficar com a bola. Se o Vasco tiver com a bola, o Vasco não vai tomar gol, meu amigo. Entendeu? Então, às vezes, pessoal, esse linguajar do futebol moderno é muito bonito, é muito rebuscado, aquela coisa bacana, vai e vem, e transição para lá, transição para cá, mas às vezes o futebol é simples. É simples e claro que ninguém vai ter uma fórmula mágica para o futebol funcionar, mas às vezes uma coisa simples a pessoa complica, pela postura que ele coloca o time em campo, entendeu? E no primeiro tempo teve situações ali que eu vi ele pedindo pro time sair. Eu sei que às vezes as nuances da partida, quem joga bola sabe que o outro time imprensa a gente mesmo e a gente tem que ficar ali defendendo, entendeu? Mas isso aí, se a gente tá incapaz de pressionar o adversário para roubar a bola dele e a bola ficar na nossa posse, é uma deficiência técnica do nosso time, entendeu? Então isso precisa ser repensado, tá? Essa postura do Vasco no segundo tempo, jogando um clássico no Maracanã, para mim é inaceitável. É inaceitável. O Vasco não pode esperar o Fluminense da forma que ele esperou. Isso quer esperar o quê? Tomar o gol? É para isso? Ou é pra sair no contra-ataque? Não é, porque o Vasco encaixou 2 ou 3 contra-ataques no segundo tempo todo, entendeu? E quase belisca, né? Então assim, pessoal, discordo dessa postura do time, tá? Quero falar um pouquinho sobre a individualidade. Eu acho que os comentaristas ali da televisão eles estavam vendo o outro jogo, porque um elogio danado ao Andrei. O Andrei, pra mim, foi horrível hoje. O Andrei, meu Deus do céu, ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia marcar, ele não conseguia dar um passe, ele estava sem força para sequer rifar uma bola, entendeu? Parecia que não dava sequência às jogadas, irritantemente lento, entendeu? Então o que acontece? Aí quando o Andrei foi substituído, o camarada falou, não, que o Vasco vai perder muito no passe, talvez ganhe um pouquinho na marcação. Que isso? O Andrei tá jogando nada, amigo. O Andrei não estava jogando nada, tá? E faz tempo que não joga. Fez aquele gol com o Atlético Mineiro, mas não fez uma grande partida, mesmo fazendo aquele gol, na minha opinião. Então, pessoal, eu acho que o Vasco tem muito a mudar, tá? Tenho a destacar hoje a atuação do Léo Jardim, que fechou o nosso gol. Galera, a gente vai ter que ficar com ele, porque o cara tá fechando o gol. É o mesmo caso do Robson. Robson hoje foi muito bem. Também foi muito exigido, né? O Vasco ficou com aquela bola rondando o tempo todo a área dele, o tempo todo. O Robson tirou tudo ali atrás, né? O Robson tirou tudo ali atrás, né? E achei o Piton, eu achei que o Arias botou o Piton no bolso, entendeu? No duelo tete a tete ali, os dois. Muitas bolas cruzadas na área do Vasco ali pelo lado do Piton. Não gostei do Piton, né? Achei ele abaixo do que ele vinha apresentando nas outras partidas, né? Então, assim, de positivo mesmo, pessoal, somente a entrega do time, tá? O Vasco se entregou bastante no jogo, se propôs a marcar o Fluminense na maior parte da partida, principalmente no segundo tempo. E pela entrega valeu. As entradas as substituições, né, efetuadas pelo Barbieri no segundo tempo, eu achei que
deu uma respirada naquele cansado, aquela linha de frente do Vasco já bem cansada de correr atrás o tempo todo do Fluminense. A verdade foi essa. Isso desgastou demais o PEC, esse vai e vem o tempo todo. O Alex Teixeira da mesma forma, né? O Alex Teixeira da mesma forma, aquela coisa de marcar, ir lá na frente, tem que fazer, porque hoje eu escutei um termo assistente de lateral, né? E é o que esses alas, né, eles vêm sendo ultimamente no futebol moderno, né? Uma coisa que me incomoda nesse time do Vasco é o Vasco não ter alternativas para mudar o esquema, né? Esse 4-3-3 já está meio batido, né? E não tem uma variação aí para um 3-5-2, um 4-4-2, né? Esses números são... Eu não gosto de ficar nomenclaturando, mas é a verdade. É a linha que o Vasco joga o tempo todo, né? E o futebol moderno hoje ele adota isso daí como via de regra, né? Então, pessoal, de positivo ficou a entrega do time, tá? Mas não gostei da postura, volto a repetir, muito ruim. E a torcida do Vasco deu um show no Maracanã, né? A torcida do Vasco, em vários momentos a gente escutava mais a torcida do Vasco cantando do que a torcida do Fluminense, mesmo com a limitação patética de 10% para a torcida do Vasco, né? A verdade é que a gente vê que os caras querem forçar uma situação que não dá, meu amigo. Peraí, né? Torcida não, cara. Não dá nada, na verdade não dá nada. Vocês são Fluminense e a gente é o Vasco, cara. Entendeu? Então, por enquanto, não dá nada, tá? Por enquanto, não tem como vocês forçarem a barra pra cima da gente. Beleza? Então, assim, muito triste de ver o Maracanã daquele jeito, vazio, né? Porque o Fluminense limitou os ingressos para o torcida do Vasco e eles não compram o ingresso, né? Então, e tem aquela parada da segurança, de ninguém poder chegar perto ali daquele quadrado. Claro, o errado é ter aquele quadrado ali. O certo era aquele setor norte está todo preenchido, né? Pode ser do Fluminense, inclusive, porque o lado sul é do Vasco, por direito, conquistado em 1950, né? Então, o Vasco já entrou em acordo com o Flamengo, que parabéns para as diretorias de Vasco e Flamengo, que entraram no acordo. Os dois clássicos serão com ingressos divididos, né? O Maracanã vai ficar muito mais bonito, muito mais cheio, o espetáculo vai ser bem melhor, né, do que esse espetáculo patético que a gente viu hoje na questão da distribuição das torcidas hoje. Foi ridículo, né? É patético ver uma forçada de barra para ficar em maioria de número, né, na arquibancada. Então, assim, nem assim vocês conseguiram ganhar no gogó da torcida do Vasco, me desculpe. Beleza, pessoal, essa foi a minha impressão, tá? Acho que o Vasco tem que mostrar muito mais, tá? Nas próximas rodadas. Acho que deixamos a desejar na postura, mais uma vez volto a falar. Eu acho que o Vasco pode entregar mais. Eu confio nesse grupo e gosto do grupo. Acho que o grupo tá unido, tá focado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem tudo para crescer, né? Crescer na competição, ao longo da competição. Temos muito a mostrar. Agora tem que mudar a postura, tá? Próximo compromisso do Vasco, dia 11, né? Na quinta-feira, 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba. Curitiba me traz lembranças maravilhosas, né? Final da Copa do Brasil, Couto Pereira, 2011, eu tava lá, né? Viajei para Curitiba para ver a final da Copa do Brasil e fui premiado com o título da Copa do Brasil de 2011 em cima do Coxa, né? Torcida bacana do Coxa, torcida muito vibrante, gostei muito, tive uma impressão muito positiva deles, mas não deu, amigo, deu Vasco e eu espero que na quinta-feira o Vasco consiga uma grande vitória em cima do Curitiba, tá? Eu tenho muita esperança que isso aconteça, vamos aguardar aí os treinamentos da semana, né? Eu vou tentar fazer alguns vídeos antes dessa partida, né? Quero debater essa questão no Maracanã mais uma vez. Uma coisa que fica me martelando a cabeça, porque eu vejo o futebol morrendo, né?
Eu vejo futebol carioca querendo morrer, né? E os caras olhando de camarote. Beleza, pessoal? Pessoal, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, toca no sininho, beleza? Para dar uma força pra gente continuar fazendo um conteúdo para vocês aí. Um abraço, saudações vascaínas. Boa noite. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu